Meus amores, muito se fala do retorno às aulas, né, ou ao trabalho de maneira presencial. Algumas empresas informaram que irão continuar com o home office. Outras já voltaram presencial. A questão das aulas, que passou por EAD virtual e agora caminha para o ensino no formato híbrido ou misto para retornar de maneira presencial também, essas mudanças todas repentinas na humanidade são traumáticas. E o ser humano, embora tenha resiliência, precisa ter tempo para se acostumar. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convidei o administrador e consultor Maurício Chiesa, que vai falar o que fazer e se é possível reduzir esses danos todos psicológicos. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Boa tarde, Fer. Boa tarde aos telespectadores do Ver Mais. É um prazer estar aqui novamente com você. Prazer te receber, meu amigo. Obrigado. Vamos começar falando das vantagens e desvantagens do estudo e do trabalho presencial e do EAD ou virtual. Certo, Fer. Nós vivenciamos o que nunca outrora se vivenciou. Com certeza. Então, a partir de agora, nós já temos uma memória, um registro do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, frente a esses novos modelos. Nós temos, então, do lado EAD virtual, a praticidade, a dinâmica, a agilidade e a customização. Por outro lado, tudo que é distante perde a pessoalidade, perde a proximidade. E esse é um custo, talvez, social e psicológico, que ao longo do tempo vai custar caro. Países como Estados Unidos, Japão e alguns da Europa já registram altos índices até de suicídio. Meu Deus. Por causa dessa questão, né? Então, de um lado, nós temos a tecnologia, a praticidade do EAD virtual, mas por outro, a questão do touch, do toque, do estar aqui, do conversar, do entender as reações corporais, que também é inerente ao ser humano, essa socialização, é a vantagem do presencial, né? Então, claro, cada empresa é uma empresa, cada cultura é uma cultura, você vai se adaptando. O problema é a ruptura, né? Darwin nos ensina lá de trás que não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que se adapta melhor. Só que o ser humano tem um delta-tempo, um período para se adaptar, né? É o luto, é o ressignificar aquelas práticas, é questionar, peraí, era assim, agora não é mais. Né? Então, quando você tem uma ruptura brusca, a pessoa, de certa maneira, vai desempenhar uma energia nela negativa, vai, de certa forma, exercer uma influência ruim até mesmo sobre os seus pensamentos. Né? Vai transitar na área negra, que a gente chama pessimista, falta de motivação, descrença, e a partir daí a vida dela parece que desanda. Aquela questão do segredo, né? Pensar positivo. Outras pessoas que já transitam no lado verde, um lado positivo, veem nas mudanças e nas diversidades oportunidades de construir algo maior e melhor em cima. Com certeza. Agora, Maurício, existe algum resultado de pesquisa já que pesquisadores tenham feito com relação a todas essas mudanças que estão acontecendo? Olha, Fer, tem. E elas, sim, às vezes são até antagônicas, né? Porque é um novo normal, são situações... Então, isso, em termos sociais, você tem 10 anos para comprovar alguma pesquisa científica, algum resultado realmente que demonstre uma 100% veracidade, né? Então, agora a gente está mais ou menos no testa e prova, né? Mas como eu coloquei no começo, países como Japão, Europa, alguns dos Estados Unidos, essa ruptura tem causado um certo número de suicídios consideravelmente maior do que, em tese, se tinha, né? Até o próprio Conselho Federal de Psicologia manifestou a questão de algumas contraprovas sobre esses estudos, mas que nem eu falei, todos são verdadeiros, né? Porque são momentos diferentes em cenários diferentes. Então, volto a falar, esse custo ou esse resultado vai levar aí 5 a 10 anos para a gente mensurar exatamente qual o impacto dessa ruptura do trabalho, ruptura social e até educacional, porque tivemos um ano de EAD presencial, que era presencial, foi para EAD. Então, você pega o ensino primário, né, crianças e tudo mais, então isso a gente vai ter algum custo. Só daqui para frente para saber. Qual que é a sua principal dica, Maurício, para quem está nos assistindo, para que esse retorno seja de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, natural? Bom, eu tenho uma frase que esses dias eu ouvi, Fernanda, que eu gostei muito, que é o seguinte: não é o futuro que nos puxa, é o passado que nos empurra. Eita, então, há um ano atrás, nós começamos a falar aqui no programa Ver Mais, em primeira mão, dessa questão do novo normal, e eu comentava o seguinte, comentei no programa, falei, olha,
tente manter a sua rotina o mais normal possível, porque a hora que voltar, você ainda está num certo embalo. Serve para estudo, serve para trabalho, para todas as questões. E as pessoas dizem, eu estou em estudo em casa, eu estou trabalho em casa, estou de pijama, tudo mais. Aí apareciam as pessoas que abriam câmera de pijama no meio da reunião, né? Tudo aquilo que no começo era novidade, mas passou assim a demonstrar uma questão ruim desse tipo de situação. Então, a partir de agora, a gente começa a voltar e quem cerceou toda a rotina vai sofrer. Então, toda mudança, ela gera uma adaptação. O luto, por exemplo, quando você perde um ente querido, é um ano para você ressignificar, no mínimo. Então, tudo é um ciclo de um ano. Então, quanto menor o teu desvio da rotina, mais fácil a sua adaptação, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte, procure reestabelecer como era antes. Se ainda a tua educação está em AD, né? Procure todo dia se estudar. Se teu trabalho ainda está em AD, ou parcial híbrido, ou home office, procure estabelecer a rotina mais próximo do normal, que é aquela questão automaticamente vem surgindo. Mas independente de qualquer coisa, Fer, eu sempre falo o seguinte, você se adapte a tudo, a técnica, a resultado, a prática, a performance, mas jamais mude os seus valores. Isso é importante. Isso é para a pessoa manter-se nos seus valores, independente da situação, porque o que nós somos e o que nós deixaremos, o nosso legado, né, vai ser lembrado. Então, para mitigar essa mudança, procure estabelecer as rotinas o mais normal da normalidade. Perfeito, Maurício. Tá aí, gente. Fica a dica de um expert aí no assunto. Se você quiser, você pode mandar perguntas lá pro Maurício no Instagram dele. Você responde lá, né, Maurício? Com certeza. Vamos colocar o Instagram do Maurício aí, ó. @MauricioChiesa_oficial. Tá na tela para vocês. Qualquer dificuldade que vocês estejam tendo aí de voltar ao trabalho ou voltar às aulas de uma maneira diferente, agora presencial, fala com ele aqui. O cara entende. Obrigada, Maurício. Obrigado, Fer. Beijo Você pra também, você. beijo também. Você também está numa nova mudança, né? Estou num processo que seja de positiva mudança maravilhoso. E com certeza será com bons frutos. Com certeza. E nada de ficar triste, é o que eu tô falando pro pessoal de casa. Beijo, Maurício. Obrigada, viu? Beijo.